Havia profetas renomados em Jerusalém. Havia sacerdotes com títulos gravados em pedra. Havia homens com poder, voz e acesso ao palácio. E mesmo assim, quando o rei precisou ouvir de Deus, ele enviou seus mensageiros a uma mulher que morava no bairro mais discreto da cidade. Seu nome era Hulda, e a história que poucos conhecem sobre ela pode ser exatamente o que você precisa ouvir hoje. Imagine uma Jerusalém que por fora funciona. Os mercados abrem, os sacrifícios no templo acontecem, os rituais se repetem. Tudo parece normal, mas por dentro há um vazio enorme. A religiosidade se tornou uma vestimenta usada para esconder uma alma coletiva que havia, há muito, desaprendido a ouvir Deus. O reino de Judá atravessava uma crise de identidade profunda. Décadas de reis que escolheram os ídolos no lugar do eterno haviam deixado marcas visíveis. A corrupção corroía a estrutura espiritual da nação, e o próprio templo, a casa de Deus, acumulava poeira como um armazém abandonado. E é nesse cenário de aparente normalidade que uma mulher vivia no segundo bairro de Jerusalém, um setor discreto, longe dos palácios e das grandes discussões políticas. Seu nome raramente era pronunciado nas cortes reais. Ela não buscava audiência. Não precisava de coros para validar sua missão. Ela cultivava em silêncio uma intimidade com o Criador que a tornava, talvez, a pessoa mais necessária daquela cidade. Mas antes de chegarmos até ela, precisamos entender o que aconteceu no templo. O rei Josias ainda era jovem quando assumiu o trono. Diferente dos seus predecessores, ele carregava no peito um desassossego genuíno. Uma fome de algo que as tradições superficiais não conseguiam satisfazer. Foi esse desassossego que o levou a ordenar a restauração do templo. E foi durante essa faxina espiritual e física que o sumo sacerdote Hilquias encontrou algo que havia sido relegado ao esquecimento: o livro da lei. Quando esse rolo antigo foi levado à presença de Josias e as palavras começaram a ser lidas em voz alta, o tempo pareceu parar. Aquelas palavras não eram apenas textos históricos, eram espelhos. Ao ouvir as leis e advertências, algo se rompeu dentro do rei. Não foi uma reação política, não foi encenação. Foi a reação genuína de um homem que, pela primeira vez, confrontou a realidade. Sua nação havia vivido décadas afastada da santidade de Deus. Josias rasgou as próprias vestes. Era o gesto de quem descobre, no meio do caminho, que a estrada que estava trilhando levava ao precipício. Ele precisava de uma resposta, não de diplomatas, não de previsões otimistas vindas de bajuladores. Ele precisava da verdade crua, do veredito do céu. Se você ainda não está inscrito no canal, esse é um bom momento para se inscrever e ativar o sino. Assim você não perde os próximos conteúdos sobre personagens bíblicos que a história esqueceu, mas que Deus não esqueceu. É aqui que a história toma um rumo surpreendente. Josias, em seu desespero por direção, despachou os líderes mais influentes do reino com uma missão específica: consultar uma profetisa. Pense na cena. Os homens mais poderosos de Judá caminhando pelas ruas estreitas do segundo bairro, em direção a uma casa comum, para ouvir uma mulher que ninguém mencionava nas rodas do poder. Por que ela? Por que não um dos profetas mais célebres da época, cujos nomes ecoavam nos átrios do templo? A Bíblia não explica, e talvez seja justamente aí que esteja a resposta. Hulda possuía uma estatura espiritual que não dependia de títulos, de palácios ou de visibilidade. Ela era a voz autorizada de Deus em um tempo em que os homens se calavam ou se omitiam. Quando os mensageiros chegaram, não encontraram uma mulher intimidada pela presença do poder real. Encontraram a serenidade de quem recebe ordens de um rei muito maior. Ela estava pronta. Não precisou consultar anais nem pedir tempo para formular uma resposta política. Ela já estava alinhada com o que Deus pensava sobre aquela nação quebrada. E então ela falou. Hulda proferiu o julgamento. Judá colheria o que havia plantado durante décadas de idolatria e desprezo pela palavra. A correção era inevitável. Não havia suavização, não havia negociação. Mas exatamente neste ponto, a profecia tomou um rumo que revela algo profundo sobre o caráter de Deus.
Ela olhou para os mensageiros e falou sobre Josias. O rei não veria a destruição, por causa da sua humildade, por causa do coração que se sensibilizou ao ouvir a lei. Deus havia visto o arrependimento genuíno e decidiu poupar aquele homem do que estava por vir. Hulda não entregou apenas uma sentença, ela entregou a chave para a sobrevivência espiritual de um homem que escolheu se arrepender. E aqui começa a parte da história que me impacta profundamente. Após a partida dos mensageiros, Hulda desaparece da narrativa. Não há relatos de que ela tenha se tornado conselheira oficial da corte. Não há monumento. Não há biografia detalhada. Ela cumpriu sua missão. Voltou para o silêncio de onde veio. E isso nos ensina algo que o nosso tempo precisa ouvir com urgência. O propósito de Deus para uma vida pode ser intenso, solitário e breve, mas o impacto de uma obediência fiel é eterno. Enquanto o mundo valoriza a exposição constante, Hulda nos convida a valorizar a profundidade que só se alcança no silêncio. Ela não mudou a história porque tinha um plano. Ela mudou a história porque tinha um canal aberto com o Altíssimo. Vivemos em uma era de ruído ensurdecedor. A pressa e a busca por relevância digital muitas vezes sufocam a voz suave do Criador. Muitos medem o próprio valor pelo que os outros veem, esquecendo que a raiz de uma árvore é o que a sustenta, não os frutos expostos. Hulda é um lembrete vivo de que Deus não está procurando os mais altos, os mais ricos ou os mais influentes. Ele está procurando, como sempre esteve, corações disponíveis para ouvir quando todos falam, para confrontar quando todos se calam, para serem instrumentos de restauração, mesmo que o preço seja o anonimato. E a pergunta que fica não é sobre quem é o mais influente do século. A pergunta é: quem, entre nós, está disposto a carregar o peso de uma palavra de Deus para os dias difíceis que vivemos? A história de Hulda termina com ela voltando para o seu lugar, para o seu silêncio, deixando para trás um rei transformado e uma nação em busca do caminho de volta para Deus. A sua vida é um convite para pararmos de olhar apenas para as grandes estruturas e começarmos a valorizar o que Deus planta em silêncio dentro de cada um dos seus filhos. Que você, ao fechar este momento de reflexão, possa sentir a paz de saber que o Criador conhece o seu nome e espera pela sua disponibilidade. Se esta reflexão tocou o seu espírito, compartilhe com alguém que também sente que a voz de Deus se perdeu em meio ao barulho da rotina. Deixe nos comentários o que mais impactou você na história de Hulda. Sua participação fortalece essa comunidade de busca e fé. Inscreva-se no canal para continuar recebendo conteúdos que desafiam a sua fé e revelam as verdades profundas da palavra. Até o próximo encontro. Continue buscando, continue ouvindo e, acima de tudo, continue sendo fiel ao que Deus tem falado em seu interior.